Essa semana, um youtuber com centenas de milhares de seguidores foi condenado criminalmente por conteúdo publicado no canal dele. A pena, pessoal, quase 2 anos de detenção, regime aberto mais prestação pecuniária. O caso chegou ao Tribunal de Justiça de segunda instância e a condenação foi mantida por unanimidade. O canal ainda está no ar, o conteúdo ainda está lá e provavelmente você vai ouvir falar muito sobre esse caso nas próximas semanas. E o que eu quero fazer aqui hoje, gente, não é comentar quem é o criador, nem entrar no mérito político do que ele falou. O que eu quero fazer hoje aqui com vocês é usar esse caso como ponto de partida para uma conversa que todo criador de conteúdo no Brasil precisa ter. O que você pode falar? O que você não pode falar? E o que acontece quando você cruza essa linha? Porque a resposta, gente, parece óbvia, mas não é. E mais pra frente, ao longo desse vídeo, você vai entender porque a defesa do eu tô só exercendo a minha liberdade de expressão quase nunca funciona da forma que as pessoas imaginam. Vamos então começar pelo ponto aí que talvez gere mais confusão. Gente, a Constituição Federal garante a liberdade de expressão. Isso é real. Tá no artigo 5º e é um direito fundamental aqui do nosso país. Nenhum criador de conteúdo pode ser o quê? Censurado preventivamente pelo Estado só porque o conteúdo é incômodo, polêmico ou crítico. Só que a mesma Constituição, gente, no mesmo artigo 5º, garante outros direitos fundamentais que coexistem com a liberdade de expressão. Por exemplo, a inviolabilidade da honra, da imagem e também da vida privada. E quando esses direitos colidem, a justiça não aplica um automaticamente sobre o outro. Ela faz o que se chama de ponderação de princípios. A justiça analisa o caso concreto, o contexto, a intenção e o impacto do que foi publicado. Nesse sentido, gente, o STJ tem jurisprudência já consolidada dizendo exatamente isso. A liberdade de expressão não tem o condão de se sobrepor aos direitos fundamentais da honra e da privacidade de quem foi alvo das críticas. E agora, traduzindo aqui pra vocês, você pode criticar, você pode sim opinar, você pode discordar com veemência. O que você não pode é usar o canal como instrumento de ofensa à honra de uma pessoa específica. E, gente, sabe o que agrava isso no caso dos criadores de conteúdo? O alcance que vocês têm. Quando um post ofensivo atinge aí 900 mil visualizações, como aconteceu no caso dessa semana, os tribunais reconhecem isso como um fator agravante do dano. A escala do criador amplifica o impacto da ofensa e isso pesa aí na decisão judicial. Vamos agora para um segundo bloco aqui desse vídeo. Gente, o Código Penal brasileiro, no capítulo 5º, tipifica 3 crimes contra a honra. São os artigos 138, 139 e 140. E eles são diferentes entre si, de formas que importam muito na prática. O primeiro é o crime de calúnia, gente, artigo 138. E calúnia é o quê? É imputar falsamente a alguém a prática de um crime. A palavra-chave aqui é falsamente, e a acusação precisa ser de um fato que seja crime. Então, se você vai no seu canal e diz que determinada pessoa roubou dinheiro de parceiros, sendo que isso é mentira, você está cometendo calúnia. A pena é de 6 meses a 2 anos de detenção, mais multa. Eu gosto sempre de exemplificar aqui pra vocês, então vamos para mais um exemplo concreto do universo dos criadores. Um streamer que, durante uma live, afirma que outro criador fraudou visualizações de forma aí deliberada para enganar marcas, sem qualquer prova disso, pode sim estar cometendo calúnia, porque a fraude, nesse caso, também configura crime. E agora vamos para o segundo crime que eu quis trazer para vocês, que é a difamação, artigo 139. Difamação é imputar a alguém um fato ofensivo à reputação, mas esse fato não precisa ser um crime, basta que seja desonroso. E aqui tem um detalhe importante. Mesmo que o fato seja verdadeiro, a difamação pode estar configurada se ela, no caso, diz respeito à vida privada da pessoa. Vamos lá entender com um exemplo. Um creator que expõe publicamente que determinado profissional da indústria X, da indústria dos games, por exemplo, cometeu um erro grave num projeto de forma distorcida, sem contexto, para o quê? Destruir a reputação daquela pessoa. Pode sim responder por difamação com pena de 3 meses a 1 ano, mais multa. E por fim, o terceiro crime é o crime de injúria previsto no artigo 140. E o que é injúria, gente? É ofender diretamente a dignidade ou o decoro de alguém. Não tem fato imputado aqui. É o ataque direto à pessoa. Então, xingamentos, apelidos depreciativos, humilhações públicas se encaixam aqui. E o que os tribunais chamam de ataque à honra, nesse caso, é a honra subjetiva da pessoa, aquilo que tá dentro dela. No mais, pessoal, aqui tem uma variante que ficou ainda mais grave depois da Lei 14.532 de 2023, que é a injúria racial, que usa aí elementos de raça, cor, etnia ou religião para ofender e tem pena de 1 a 3 anos de reclusão, com possibilidade ainda de agravamento. No caso
caso do youtuber dessa semana, a condenação foi por difamação e injúria combinadas. Ele não precisou inventar um crime que a pessoa cometeu para ser condenado. Bastou o quê? O padrão de exposição pública com apelidos aí depreciativos e acusações de condutas desonrosas sem base objetiva. E agora vamos entender o que agrava e o que pode ajudar aí na defesa. Antes de continuar, gente, se você ainda não assistiu o episódio da série em que eu expliquei os termos de uso das plataformas, vale muito, eu recomendo que você assista, porque parte do que eu vou falar agora se conecta aí com direito às regras que o YouTube já impõe antes mesmo da justiça agir. Então o link vai estar aqui na descrição. Voltando aqui às agravantes, então, gente, o primeiro agravante é o alcance. Quanto maior a audiência, maior o impacto do dano. Então, um comentário ofensivo de uma conta com 500 seguidores e o mesmíssimo comentário num canal com 500 mil seguidores tem sim consequências jurídicas diferentes, porque o dano também é diferente. Nesse sentido, os tribunais brasileiros têm reconhecido explicitamente o número de visualizações como elemento de mensuração do dano moral. O segundo agravante é a reiteração. Um vídeo já é grave. Uma série aí de vídeos com o mesmo alvo, com escalada progressiva das ofensas, caracteriza o que os tribunais têm chamado de assédio digital. No caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dessa semana, o tribunal considerou que os vídeos publicados ao longo do tempo formavam o quê? Um padrão sistemático e não atos isolados. E o terceiro agravante é a monetização ou uso do conteúdo para promoção pessoal. Então, quando o criador usa o conteúdo ofensivo com uma estratégia de crescimento do canal, como gancho para atrair audiência ou como diferencial de marca, isso também agrava o dano, porque revela finalidade além da mera expressão. Tem uma decisão do TJDFT também de 2024 condenando o influenciador a R$20 mil de indenização exatamente por isso. O juiz identificou que o objetivo dos comentários depreciativos, no caso, era aumentar o engajamento e promover o próprio curso do réu. Tá, mas Camila, e o que pode ajudar na defesa de outro lado? A retratação pública, gente, retratação pública e espontânea pode funcionar aí como um atenuante, especialmente em casos de calúnia. Não elimina, é claro, a responsabilidade, mas eventualmente pode reduzir a pena ou o valor da indenização. Então, a demonstração de que o fato imputado é verdadeiro funciona aí eventualmente como excludente na difamação, mas não na calúnia e não quando o fato é de natureza estritamente privada. Gente, e a demonstração de que houve crítica legítima ao exercício de função pública pode ser reconhecida pelos tribunais como dentro dos limites da liberdade de expressão. Só que a diferença entre criticar a conduta profissional de alguém e atacar a honra pessoal dessa pessoa é uma linha tênue, mas que sim existe juridicamente. E agora eu quero falar com vocês sobre a diferença entre uma crítica lícita e uma ofensa ilícita. Essa é a parte, pessoal, mais importante do vídeo, porque é onde a maioria dos criadores se perde aí, gente. Criticar, gente, é legal. Opinar é legal. Discordar publicamente é legal. O que é ilícito é cruzar da crítica para ofensa pessoal, da opinião para imputação de fatos falsos, da discussão pública para humilhação sistemática. E aí, como saber se você está do lado certo dessa linha? A jurisprudência brasileira usa aqui alguns critérios que eu vou explicar para vocês. O primeiro critério é a veracidade e a base factual. Você tem evidência objetiva para o que está afirmando ou está especulando como se fosse fato? A crítica lastreada em fatos verificáveis tem proteção, o quê? Muito maior do que a opinião apresentada como verdade absoluta. O segundo é a proporcionalidade, segundo critério, gente. O conteúdo que você publicou é proporcional ao debate que você está fazendo ou ele extrapola o objeto da crítica para atingir a pessoa de forma mais ampla? É isso que vocês precisam se perguntar, tá? E o terceiro critério é a intenção. Você está contribuindo com uma discussão pública ou o objetivo central é destruir a reputação de uma pessoa específica? Os tribunais, gente, analisam isso pelo padrão do conteúdo ao longo do tempo, não só pelo episódio isolado. E tem aqui, gente, uma questão prática que muita gente ignora. Apagar o vídeo depois da repercussão não elimina a responsabilidade. Se o conteúdo viralizou, se tem print, se foi compartilhado por terceiros, o dano já estava consumado no momento em que atingiu as pessoas. A remoção, portanto, posterior pode não atenuar e não reverter nada. E esse tema que eu tô falando hoje se conecta diretamente com o vídeo que eu fiz sobre desmonetização e o que o YouTube pode fazer com o seu canal. Porque quando você responde aí criminalmente por um conteúdo, o YouTube pode eventualmente agir de forma independente sem esperar a justiça para decidir. Então, se você cria pro YouTube, eu recomendo que você vá assistir esse vídeo também. E agora, brevemente, sobre as vias judiciais. Elas são independentes e podem acontecer
ao mesmo tempo, uma não exclui a outra. A via penal é a ação penal privada nos casos de quê? Calúnia, difamação e injúria. E isso significa, gente, que a iniciativa é da vítima, não do MP, do Ministério Público. Então, a vítima precisa oferecer uma queixa-crime e o prazo é de 6 meses a partir do momento em que ela toma conhecimento da autoria. Passado esse prazo, a ação penal prescreve. A condenação, gente, ela pode resultar em detenção, em regime aberto, penas restritivas, bem como multa. Por sua vez, a via civil também é independente. A vítima pode mover uma indenização por danos morais e materiais com prazo prescricional aí de 3 anos. E aqui o criador pode ser também condenado a pagar a indenização, mesmo que o processo penal não tenha avançado. São aí 2 linhas que podem correr distintamente uma da outra. Pessoal, e os valores de indenização, nos casos de conteúdo digital com alcance, com grande alcance, têm sido bem expressivos, tá? O TJDFT, por exemplo, condenou um influenciador a R$20 mil por um vídeo com 271 visualizações. No caso do youtuber condenado essa semana, além da pena criminal, há também a prestação pecuniária equivalente a 15 salários mínimos destinados à vítima, mas igual valor à entidade social. E a vítima, gente, ainda pode pedir uma tutela de urgência para a remoção imediata do conteúdo, sem precisar esperar o processo principal terminar, tá? Os tribunais têm deferido isso quando há aí uma evidência clara de ofensa e risco ao dano continuar. Então, vamos agora recapitular o que você aprendeu aqui hoje nesse vídeo, tá, gente? Liberdade de expressão existe e é garantida constitucionalmente, não tenham dúvidas disso. Mas ela coexiste com o direito à honra e quando há conflito, a justiça pondera caso a caso sem excluir completamente um direito fundamental. Os 3 crimes contra a honra são calúnia, que é a imputação falsa de um crime, difamação, que é imputar um fato desonroso, e injúria, que é um ataque aí à dignidade da pessoa. Eles têm penas diferentes e elementos diferentes para serem configurados. No mais, gente, o alcance do criador agrava o dano. Então, reiteração, monetização do conteúdo ofensivo e uso para promoção pessoal também passam aí a contar contra o réu. E a diferença, gente, levem isso com vocês, entre criticalista e ofensilista está na base factual, na proporcionalidade e na intenção. E apagar o vídeo depois não elimina a responsabilidade pelo dano já causado. Como eu disse, a via penal e a via civil são independentes e podem ser acionadas ao mesmo tempo e podem coexistir. Gente, agora já se encaminhando aí pro final, o que eu não consegui cobrir nesse vídeo é o que acontece quando a vítima é uma pessoa pública ou quando o criador de conteúdo é a vítima e alguém está destruindo a reputação dele. Porque a lógica jurídica muda, gente, dependendo de quem ocupa cada posição, e isso muda, em óbvio, muito na estratégia. Então, se você quer entender o que a lei garante quando é o seu nome aí que está sendo destruído na internet, segue aqui o canal, porque em breve eu vou trazer esse conteúdo. Pessoal, obrigada por ter chegado até aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, que tem vídeo novo toda semana. Deixa seu comentário com as dúvidas que eu passo para responder. E, mais uma vez, muito obrigada. O meu nome é Camila, eu sou advogada especialista em Direito do Entretenimento Digital e Direito Gamer. E até a próxima!